Aleluia. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço muito a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Aleluia. Já quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não vamos perder tempo. Aleluia. Aleluia. No primeiro livro dos reis. Aleluia. É a história. As histórias dos reis de Israel. Aleluia. Capítulo 13. Versículo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram 1 Reis. Amém. Capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos esperar todos os irmãos encontrarem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei. Tudo contaram a seu pai. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no teu sangue tem poder, no teu nome tem poder, na tua palavra tem autoridade, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra, ela penetra, meu Deus, no mais íntimo do coração. É ela, meu Deus amado, aleluia, que discerne, Senhor, o íntimo, Senhor, do ser humano. Por isso, esta noite, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a tua palavra também, ela é uma revelação divina. Venha falar através desta tua palavra. Venha queimar o mal nesta noite. O Senhor tem poder para queimar o mal, para queimar, Senhor, meu Deus, a obra maligna e as enfermidades. Fala conosco nesta noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. E eu quero esta noite pregar aqui, aleluia, baseado neste texto da palavra de Deus. E o tema da mensagem hoje é a visão de Deus e a visão do homem. Aleluia, são duas visões completamente distintas uma da outra, uma material, outra espiritual. Aleluia, uma do alto, a outra terrena. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este profeta aqui, sobre o qual a Bíblia fala, em 1 Reis, capítulo 13, é um profeta de Deus, aleluia, mas não é porque, aleluia, ele era profeta de Deus que ele não poderia se desviar, não poderia se tornar um falso profeta. Não é porque alguém hoje é usado por Deus que não pode também se tornar um falso profeta. Se não obedecer a palavra de Deus. Aleluia. A palavra-chave de hoje é a obediência a Deus e a sua palavra. Aleluia. Porque quem obedece a Deus, ele tem a visão de Deus. É
é claro que quem não obedece a Deus e a sua palavra, não tem a visão do alto, não pode fazer a obra de Deus da maneira que Deus se apraz, que Deus se agrada e aprova. Aleluia, para que um homem ele consiga fazer o trabalho de Deus, terminar o ministério, aleluia, é preciso sim ele ter a visão de Deus na sua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque foi que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Aleluia, a Bíblia ela é bem clara em dizer que eles desobedeceram a ordem divina. Qual era a ordem divina? Aleluia, era não tocarem, aleluia, no fruto, aleluia, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia, porque quando Deus ele nos dá uma ordem a ser cumprida, aleluia, que nós devemos fazer algo, aleluia, às vezes o ser humano ele acha ruim, mas não é porque Deus seja ruim ou a ordem de Deus seja ruim, seja má, negativa para nós, mas é positivo. Aleluia, porque Deus ele quer poupar o ser humano, aleluia, das coisas ruins, aleluia, grandes consequências que a desobediência ela traz para a vida do ser humano. Aleluia, enquanto Adão e Eva estavam obedecendo a Deus, aleluia, tudo ia bem ali naquele lugar, ali no jardim do Éden. Aleluia, porque eles estavam obedecendo aquilo que Deus estava mandando. Aleluia, tinha ordenado. Aleluia, mas a partir do momento que eles desobedecem a Deus, a primeira consequência da desobediência é Deus se retirar de Adão, a presença, o Espírito de Deus, aleluia, que permeava o jardim, e não somente permeava o jardim, habitava em Adão e Eva, se retirou, aleluia, da vida deles. Isso, aleluia, é verdade, o que a Bíblia fala, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, porque tem coisas que realmente, se o crente, se o ser humano tocar, aleluia, ele falha com Deus ao tocar, aleluia, ele falha com Deus, porque, aleluia, ele está transgredindo a ordem de Deus. Eu sempre prego, irmãos, tenho pregado, aleluia, que as redes sociais é uma coisa que Deus ordenou para nós não as utilizarmos, aleluia, e também não é da vontade de Deus que nem nós toquemos nessas ferramentas consagradas a Satanás, porque no momento que ela toca nessas coisas, aleluia, a vida espiritual do ser humano, ela recebe sim uma descarga negativa. Só, aleluia, quem na verdade, aleluia, entende as coisas espirituais, aleluia, que sabe isso é uma realidade na vida do ser humano. Aleluia. Muitos hoje estão numa frieza espiritual terrível na vida por causa das redes sociais. Terrível. Aleluia. O primeiro a desobedecer, a primeira ação de desobediência não foi na terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ou na verdade não foi por ser humano, na verdade foi o anjo que Deus criou, chamado, aleluia, de Satanás, aleluia, que Deus criou, aleluia, este ser angelical, mas ele desobedeceu, aleluia, a Deus, e tentou tomar o lugar de Deus, aleluia, e ele conseguiu, também, aleluia,
a parte dos anjos de Deus, aleluia, que serviam a Deus, adoravam a Deus, eram adoradores por excelência, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, também se levantarem contra Deus e desobedecerem, aleluia, alamandarai, a maior consequência para esses seres, aleluia, foi a perda, aleluia, do dom do louvor, que é o maior e mais poderoso dom que pode existir na presença de Deus, aleluia, na vida de um ser humano, aleluia, quando alguém que desobedece a Deus, que está lá nas redes sociais, aleluia, se envolvendo nas redes sociais, que está mesmo como crente jogando bola, bebendo cachaça, fumando, aleluia, assistindo vídeo, aleluia, louva a Deus, aleluia, nada pode acontecer, aleluia, mas quando é como um crente, aleluia, que obedece a Deus, aleluia, algo diferente acontece sim, aleluia, porque quando Davi, ele, aleluia, dedilhava o seu instrumento musical, aleluia, na presença de Saul, aleluia, o espírito maligno não resistia à presença tremenda e poderosa de Deus, aleluia, porque, aleluia, Saul estava daquela forma, daquela maneira, aleluia, tinha desobedecido, aleluia, a Deus, aleluia, tinha desobedecido a ordem divina, 2 vezes tinha desobedecido, Saul tinha perdido, aleluia, a unção de Deus não estava mais na vida de Saul, aleluia, ou seja, o Espírito do Senhor não estava mais na vida de Saul, havia se retirado. O homem sem a presença de Deus, ele se inclina para tantas coisas más, ele se inclina para a morte, para as mortes, porque uma das coisas para os quais Saul se inclinou foi para a morte, porque ele tentou muitas vezes matar Davi, para a feitiçaria, porque também Saul, ele consultou uma mulher antes da sua morte, aleluia, que consultava os espíritos malignos, ele se inclina para o suicídio, porque Saul, ele se suicidou também, aleluia. Então, muitas consequências vêm sobre a vida daquele que desobedecem à ordem de Deus. Este profeta de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, vem de Judá, aleluia, a Betel, por ordem de Deus. A Bíblia fala que ele era um homem de Deus, tinha visão de Deus, porque Deus falava com ele. Quando Deus fala com uma pessoa, essa tal pessoa tem, aleluia, visão de Deus, da verdade, aleluia, mas, aleluia, aleluia, o homem, ele corre risco sim, de desobedecer a Deus no seu ministério profético, no seu ministério na obra missionária, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ele sai com uma ordem de Deus, aleluia, porque havia um rei idólatra, aleluia, lá, aleluia, em Betel, que adorava os ídolos. Este tal, ela era Jeroboão, ele tinha, aleluia, recebido uma profecia de Deus, aleluia, de que ele seria rei, de que ele tomaria parte de 10 tribos, reinaria sobre as 10 tribos de Israel. Porém, Deus, a ordem divina para Jeroboão, através da profecia aleluia, do profeta, aleluia, Aías, era que ele obedecesse a palavra de Deus, porque se ele obedecesse, ele ia reinar, aleluia, sobre tudo que desejasse o seu coração. Mas
mas ele se desvia para a idolatria. Ele está queimando incenso no altar, aleluia, mas era uma forma de idolatria, aleluia. E aquele profeta, aleluia, glória a Deus, ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse que ia nascer um filho à casa de Davi, cujo nome era Josias, aleluia, e este, aleluia, ia sacrificar sobre, aleluia, o altar os sacerdotes dos altos, aleluia, que queimavam incenso, aleluia, sobre, aleluia, aquele altar, e também ossos de seres humanos iam ser queimados naquele altar, aleluia. E o profeta, quando ele vem, ele, por ele ser obediente à palavra de Deus, à ordem de Deus, ele vem, aleluia, com uma autoridade divina, ele vem com aquela mensagem de Deus, convicto de que Deus estava falando com ele, aleluia. E ele disse para Jeroboão, aleluia, que o Senhor, aleluia, ia dar um sinal de que era Deus que estava falando, e o sinal era, aleluia, que o altar ia se fender, ia se partir, aleluia, e que também a cinza que estava, aleluia, no altar ia se derramar. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando o rei, aleluia, ouve a palavra do homem de Deus que clamou contra o altar, aleluia, ele, Jeroboão, estende a mão para, aleluia, contra o profeta, e dizem para que eles pegassem, agarrassem o profeta, com certeza, para castigar aquele servo de Deus, aleluia. Mas enquanto ele estende a mão contra o profeta, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, a mão dele se secou e também se tornou, aleluia, imóvel, aleluia, ficou imobilizável, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E alguém sabe, tinha um profeta lá, aleluia, em Betel, a Bíblia chama ele de, aleluia, um profeta velho, mas ele não era profeta verdadeiro, não obedecia, ele profetizava mentiras, profetizava enganos, aleluia, e diz a palavra de Deus, que os filhos deste profeta velho, aleluia, contaram para o seu pai o que o homem de Deus tinha feito, o que tinha acontecido lá, aleluia, em Betel, contra o altar, aleluia. E a Bíblia fala que aquele profeta, aleluia, disse, aleluia, para os seus filhos, aleluia, prepararem, aleluia, o jumento, e ele foi atrás daquele profeta de Deus. Irmão, só que Deus, aleluia, ele tinha falado para este profeta. Para quê? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele não comesse pão naquele lugar. Aleluia. Não se alimentasse do alimento daquele lugar. Glória a Deus. Aleluia, por quê? Glória. Porque o alimento daquele povo era sacrificado aos ídolos. Com certeza, eu acredito. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia fala que o mesmo pecado daquele que, aleluia, come o que é sacrificado aos ídolos, é como o mesmo pecado daquele que é idólatra, que adora imagens ou que adora, aleluia, alguma coisa em lugar de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, para que também ele não bebesse água naquele lugar, aleluia, glória a Deus, e não voltasse, aleluia, pelo caminho por onde ele tinha ido,
aleluia, uma ordem de Deus, aleluia, ele estava guardando. Mas só que o profeta velho chega até o santo profeta de Deus e diz que um anjo tinha falado com ele para que ele fosse, aleluia, ao encontro dele e dissesse para que ele voltasse à casa dele, aleluia, e se alimentasse. Mas porém a Bíblia diz que aquele profeta velho não estava falando a verdade, ele tinha mentido, estava mentindo. Aleluia. Ele colocou o nome, usou o nome de Deus, falou que o anjo tinha falado com ele. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O profeta voltou, o profeta de Deus voltou com o profeta velho. Aleluia. Comeu pão na casa dele, bebeu água. Porém, enquanto eles estavam à mesa, a Bíblia fala que veio a palavra do Senhor ao profeta velho que o tinha feito voltar e disse para o homem de Deus, clamou para aquele homem de Deus, aleluia, que tinha vindo de Judá, e disse que Deus estava falando, aleluia, porque aquele profeta que tinha vindo de Judá e profetizado contra o altar tinha sido rebelde à ordem do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor tinha mandado a ele. Aleluia. Ele tinha voltado, aleluia, e tinha comido pão e bebido água, aleluia, naquele lugar em que o Senhor disse para ele, não, aleluia, não comesse pão, nem bebesse água, aleluia. E aí aquele profeta disse que o cadáver dele não ia entrar no sepulcro dos pais dele. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta desobedeceu a ordem divina. A Bíblia fala, aleluia, que então, aleluia, o profeta de Deus foi embora. O profeta desobediente, que desobedeceu a Deus, que recebeu a ordem de Deus de clamar contra o altar, foi embora. Aleluia, chegou mais adiante. Aleluia, um leão encontrou ele no caminho e matou o profeta. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, não são, todos os profetas que são obedientes, Tem profeta que desobedece a voz de Deus, a ordem de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E se um profeta de Deus, ele for desobediente, que mensagem divina ele vai ter para aqueles que os escutam, para aqueles que o seguem, para aqueles que vão ao encontro dele em busca de uma oração, em busca de uma palavra de revelação, em busca de um conforto, aleluia, não terá uma mensagem divina, aleluia. Para nós termos uma mensagem divina, nós temos que obedecer, aleluia, à palavra do Senhor, que Deus nos ordena, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Muitos abandonam a igreja, porque dizem, aleluia, que os mandamentos de Deus são pesados, mas aleluia, Jesus disse que não, aleluia, que aleluia, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele não nos dá um fardo, aleluia, que nós não poderemos, aleluia, carregar. O que é, aleluia, esse fardo, o que é esse jugo? O fardo são os mandamentos, os jugos são as ordenanças de Deus, aleluia, para que nós obedeçamos, para que, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, ele venha estar conosco, Deus, ele venha nos santificar, Deus, ele venha nos purificar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz, aleluia, que o Espírito de Deus, aleluia, quando nós estamos sofrendo, aleluia,
aleluia, na oração de joelhos, gemendo, chorando, aleluia, quem sabe até angustiado, sentindo angústia, sentindo a dor, sentindo a aflição, aleluia, o Espírito de Deus, aleluia, Ele, aleluia, intercede por nós, aleluia, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis na presença de Deus. Nós comemos que este Espírito de Deus, Ele vai interceder por nós, aleluia, pelo crente, por uma pessoa, se ela for desobediente, se ela não obedecer a ordem de Deus, aleluia, de Ele não utilizar as redes sociais, de Ele não, aleluia, não olhar os vídeos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, de Ele não escutar um programa mundano na rádio, de Ele não assistir um programa, aleluia, mundano na televisão, de Ele não se postar diante do jogo da Copa do Mundo, aleluia, como é que este Deus vai enviar o Espírito dele para que Ele esteja intercedendo por nós? Não tem como, aleluia, para isso tem que obedecer a ordem divina. E um profeta enviado por Deus lá de Judá, aleluia, perdeu a presença de Deus por apenas um pedaço de pão, um pouco de água. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembrei agora dos profetas, aleluia, lá nos antigos tempos, que profetizavam em favor de Baal, aleluia. Mas é claro que nenhum profeta profetiza, aleluia, para alguém, para que essa tal pessoa peque. Ninguém profetizando, usado pelo Espírito de Deus, vai dar uma ordem para alguém, para que aquela tal pessoa desobedeça a voz de Deus, transgrida o mandamento de Deus, se, aleluia, contamine com as coisas deste mundo. Não! Por quê? Porque, aleluia, quem está profetizando, usado pelo Espírito de Deus, ele não tem uma ordem, aleluia, dos seres humanos, uma ordem terrena, mas a ordem é divina. Aleluia, ele tem a visão de Deus. A visão, ela vem do alto, e quando a visão vem do alto, ela vem de Deus. Ela é a visão espiritual, é uma visão que não nos leva a nos corromper com o pecado, é uma visão que não nos leva a pecar, mas que nos leva a nos santificarmos a cada dia mais, a sermos mais crentes na presença de Deus. Aí tem muitos profetas de hoje que são como profetas de Baal. E ele diz, muitos desses tais profetas, quais são as mensagens dele que eles falam hoje? Não tem problema pintar a unha, não, de base. Aleluia. Eu me lembro, né, tinha uma vez que o irmão teve uma visão, porque o presbítero pintava as unhas de base, aleluia, e aí, mas como o irmão ficou muito pensativo e foi orar. Aí ele viu o presbítero subindo uma escada, ele estava no alto da escada, né? E o precamasturba, o presbítero caiu de lá da escada e veio rodando. E as unhas deles ficaram de toda a cor. Aí Calabaçúbia, ele me falou que um homem, um ser, aleluia, falou para ele, tá vendo? Aleluia, quem pinta as unhas de, aleluia, de esmalte base, é mesmo que pintar também de todas as outras cores. Aleluia. Os profetas falsos, eles dizem que podem, aleluia, pintar as unhas de esmalte base, porque, aleluia, senão assim Jesus vai te levar no dia do arrebatamento, mas não tem como, porque é do mundo, é mundanismo, é vaidade. Eles pregam que pode, aleluia, sim, tirar a sobrancelha, depilar a sobrancelha, aleluia. Por quê? Porque eles querem pregar um evangelho falso, fácil, igual os profetas de Baal pregavam para a carne.
para Jezabel, porque eles pregavam, porque eles entregaram a alma dele, trocaram a alma deles pela comida, pelo alimento. Aleluia, não queriam, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, sacrificar-se a si mesmo pela obra de Deus, pela causa de Deus, pelo Evangelho Santo do Senhor Deus de Israel. Aleluia. E por isso eles estavam no bem bom comendo na mesa de Jezabel, porque eles profetizavam com uma mulher que era idólatra. Eles profetizavam com uma mulher que era prostituta, que perseguia os profetas de Deus, que era homicida, para uma mulher que era vaidosa, diz a Bíblia Sagrada, Alamandarai. Mas Deus não senta na mesa de Jezabel. Quem senta na mesa de Jezabel não é verdadeiro profeta de Deus, não é verdadeiro servo de Deus, aleluia, não tem visão de Deus, não tem, aleluia, a ordem de Deus, aleluia, no coração, não tem autoridade divina, aleluia, irmão. Quem é, aleluia, que tinha então a autoridade de Deus? Quem tinha autoridade de Deus, uma vez entregou uma mensagem para Acabe, aleluia, que o céu ia se, aleluia, cerrar durante 3 anos, não, aleluia, haveria nem orvalho nem chuva, a mão de canta, a mão da raia, na mão da cantarária, era o profeta Elias, aleluia, esse sim, tinha uma mensagem de Deus, tinha aleluia, profecia de Deus na boca dele, tinha autoridade de Deus, aleluia, foi por isso que ele foi perseguido, aleluia, pelo sistema, o sistema mandando na época, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E vai acontecer novamente nos nossos dias. Não vai demorar muito. Aleluia. O sistema político vai perseguir a verdadeira igreja de Deus. Porque eles vão implantar somente uma moeda para todas as nações. Aleluia. Eles vão implantar a ordem do anticristo, já está sendo implantada de forma que, aleluia, não está sendo percebida. Aleluia, e a ordem do anticristo, quando o anticristo se manifestar, a igreja também será perseguida, assim como, aleluia, os profetas de Deus foram perseguidos no tempo do rei Acabe. Aleluia, se nós formos ver aqueles que tinham, aleluia, a visão de Deus, eles estavam lá nas cavernas, e era preciso alguém usar de misericórdia e levar lá um pouco de pão, um pouco de água, lá nas covas, aleluia, para que eles pudessem sobreviver. Aleluia, eles podiam não ter, aleluia, uma boa comida, uma boa vestimenta, não tomavam banho todo dia, mas porque eles tinham a presença de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Porque o profeta Elias, quando ele sobe no Monte Carmelo para o desafio, aleluia, todos os profetas de Baal até mesmo se cortaram, derramando sangue para que Baal respondesse, aleluia, mas não houve voz, aleluia, resposta alguma. Mas aleluia, quando o profeta Elias orou, diz a palavra de Calabachanda, aleluia, de Deus, aleluia, que Deus, aleluia, ele, aleluia, glória a Deus, enviou fogo do céu, porque o profeta Elias, aleluia, era um homem, aleluia, de Deus, aleluia, ele, aleluia, consertou o altar de Deus, diz a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, com as pedras, ele, aleluia, colocou a lenha em cima das pedras, aleluia, colocou, aleluia, 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 o sacrifício em cima da lenha, aleluia, também ele, aleluia, glória a Deus,
cavou uma vala, aleluia, ao redor do altar. Ele mandou, aleluia, eles derramarem 3 vezes água, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, sobre o sacrifício, aleluia. A água caiu sobre o sacrifício, molhou o sacrifício, molhou a lenha, molhou, aleluia, as pedras, aleluia, aleluia. A água que foi derramada encharcou a terra, corria em redor do altar, diz a Bíblia. Mas no momento que Deus respondeu com fogo, aleluia, Deus enviou fogo do céu, aleluia, aleluia, sobre o altar, consumiu, aleluia, consumiu, aleluia, o holocausto, consumiu a lenha, consumiu, aleluia, as pedras, ainda lambeu a água, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque, aleluia, a obediência de Deus nos leva, aleluia, a sermos crentes avivados na presença de Deus. Por mais que venha desânimo e tente te jogar para baixo, por mais que venha a frieza e tente, aleluia, te tirar as forças, aleluia, mas Deus, aleluia, Ele te dá novas forças, Ele te anima, Ele te aviva, para que tu te ponha de joelhos na presença de Deus, vá para a casa de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E essa é uma mensagem que nos, aleluia, traz, aleluia, as 2 visões. A visão de Deus e a visão dos seres humanos. Aleluia. Aleluia, Samuel era profeta de Deus, grande profeta ele era. Mas no momento que ele foi ungir Davi, que ele olhou para os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, o primeiro que ele viu, o primogênito, ele disse que era aquele que ia ser o rei de Israel, porque ele estava olhando com a visão humana, mas Deus falou com ele, aleluia, que não era nenhum daqueles, e Deus deu uma visão para o profeta, aleluia, Samuel, no momento que Davi chegou ali, aleluia, e Deus falou com Samuel, é este, unge ele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então a visão de Deus, ela é totalmente contrária à visão do ser humano, aleluia, porque o ser humano não pode ver além das coisas materiais, se Deus não lhe permitir, além dos seus olhos físicos, humanos, se Deus não lhe der a visão dele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já agradeço a Deus esta oportunidade. Eu não vou me prolongar mais, aleluia, porque, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Por enquanto é só isso que eu vou falar esta noite, hoje, né? Mas com certeza outro dia Deus, aleluia, vai nos dar algo a mais. Aleluia, eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Receba o pastor com as palmas bem fortes e glorifique o nome do Senhor.